A nossa primeira convidada de hoje é a escritora e vem falar-nos do seu mais recente livro, Seres Mágicos em Portugal. Vamos falar com Vanessa Fidalgo. Uma salva de palmas, olá, bem-vinda ao programa. Mais uma vez, não é a primeira vez. Não é. Não, mas hoje vem falar de outro livro. Assim sendo, eu gostava que tu, antes de nos explicares todo este novo livro, nos desses uma chega ao teu primeiro livro, no fundo, que se chama Histórias de um Portugal Assombrado. E se tivesses ainda alguma história em mente que nos contasses? Ok, Histórias de um Portugal Assombrado. Sim. Foi realmente o primeiro, foi com ele que vi cá a primeira vez. Olha, vou-te contar uma história, tu não estavas cá, portanto, e eu também acho que não falei dessa história, que era uma história numa quinta aqui em Penafiel, a quinta do Barão das Lajes. E esse barão, para além de ser um sanguinário, que deve ter feito montes de vítimas na guerra, quando veio da guerra, cismou que a mulher o traía. Vai daí, atou à garupa do cavalo e arrastou-a pela quinta até a matar. Matou os filhos também. Da mesma forma? Não, da mesma forma. Dessa parte não consta a história, mas parece que não. Depois acabou por suicidar-se. Resultado, a quinta ficou assombrada pelo barão. Quem lá viveu depois, inclusivamente eu quando lá fui encontrei ainda o filho do caseiro que costumava ver, portanto, o fantasma, via o reflexo do Barão das Lajes no espelho. Pronto, e é assim que... No fundo, acreditas em assombrações? Aconteceu na Transilvânia, ou assim. Acreditas em assombrações e nestes fantasmas e coisas? Não, se calhar se acreditasse nem conseguia fazer o livro, não é? Tal era o susto. Okay. No teu segundo livro, que continua com este misticismo, no fundo, Lugares para ter medo em Portugal, onde é que tu tiveste mais medo? Onde é que eu tive mais medo? Olha, as histórias que mais me impressionaram foram aquelas que tinham a ver, curiosamente, não com lendas, que é o grande manancial destes livros, mas que eram histórias reais, nomeadamente sítios que tinham sido cenário de crimes também, lá está. Como este que nos acabaste de contar, como estes, exatamente. Exemplo. Ok. Porquê é que tu te envolves sempre com temas tão sombrios, já agora? Porquê este gosto especial? Isto já não é assim tão sombrio. Este é um bocadinho menos, este terceiro. Este é um bocadinho menos. E era aí que eu ia chegar. Sendo esse o teu estilo, o que é que este livro nos traz de novo? E para nos falares um bocadinho então dele. Este livro, portanto, é também uma recolha de património oral, portanto, das histórias que se contam nas comunidades, mas aqui foquei-me apenas nas histórias que falavam de seres fantásticos, de doentes, de gigantes, de olharapos, de lobisomens e bruxas, porque tinha que haver sempre... Desculpa a interview, o que são olharapos? Olharapos são gigantes também, mas disformes, portanto não é aquele gigante tipo Gulliver, com pernas e braços como nós, e que só tem um olho. Não são os ciclopes? É da mesma família, sim, okay. Sim, exatamente. Então, no fundo, tiveste que ir até aos locais e entrevistar pessoas para escrever este livro, ou não? Não vou a todos os locais. Há muitas histórias que chegam-me através de pesquisa bibliográfica. E depois consulto monografias também, arquivos de universitários, porque muitas universidades que têm a cadeira de tradição oral ou literatura oral vão também fazendo arquivos deste tipo de histórias. Depois faço uma pré-produção na investigação no terreno, que é tentar localizar os sítios onde há fontes vivas dessas histórias, ligando para universidades sénior, para juntas de freguesia, para aquelas casas do povo, as sociedades recreativas ainda, porque nesses sítios e em comunidades que não sejam grandes cidades, conhecem-se sempre estas histórias e quem as conta. Pronto, e depois de identificar, então é que começas a escrever. Claro, e como é que tu consegues perceber o que é verdade, não é? Dentro de tudo aquilo que é contado. Pronto, mas tem sempre um fundo verdadeiro ou não? A maior parte das histórias? Não necessariamente. Pode haver às vezes uma lenda, é algo que não é verdade, até à partida. Pode haver algo de verdadeiro que inspirou. Na linha. Paisagens estranhas, pessoas estranhas. Mas vão-se acrescentando pontos à medida que se vai contando a história, não é? Exatamente. Aquelas casas com uma arquitetura também bizarra, acabam sempre por dar origem a esse tipo de histórias. Mas a ideia não é destrinçar o que é verdadeiro do que não é. Nunca. É mostrar aquilo que realmente a fabulação e a nossa tradição nos leva a contar e a acreditar. Ok. Já agora, para escrever este livro, demoraste mais ou menos quanto tempo até ele ser publicado? Mais ou menos um ano.
Um ano. E atualmente já estás em busca do novo livro, a escrever o próximo? Ainda não, tenho algumas ideias, mas eu enquanto acaba este processo todo do lançamento e da promoção, não consigo propriamente também dedicar-me a outro tema, senão mais provável era estar aqui e não me estar a lembrar já muito bem do que é que havia de dizer sobre este livro. Já tens uma lista de temas por onde gostavas de seguir? Sim. Podias-nos levantar o véu e contar alguns dos temas, ou é demais? Não vale a pena, porque são coisas que eu também não sei se vão ser concretizáveis, não é? Tenho que perceber primeiro se realmente há matéria para investigar naquele sentido ou noutro, e só depois disso é que realmente posso perceber qual é que será o livro que se segue. Eu acho brutal esta cena das lendas e faz-me sempre lembrar uma história muito bonita da minha avó, para vermos como as lendas às vezes vêm de uma verdade muito pouco credível, que ela acredita piamente, e ainda acredita nisto, que a água dorme depois da meia-noite. Se tiveres que beber água, tens que agitá-la para acordá-la. Então uma vez chateia tanto com aquilo, até que descobri que ela dizia-me que a água, uma vez, uma senhora foi lavar a roupa às 4 da manhã a uma fonte, e já há muitos anos, e que a água estava a bater na fonte e não fazia barulho porque era depois da meia-noite e estava a dormir. Até que eu descobri que o nome dessa senhora era a Francisca Muda e que era surda. Que era surda, aliás, não muda, mas surda. Afinal, o mito estava baseado numa estupidez muito grande. Exatamente. Às vezes, pode não ser, pode ser uma coisa mesmo muito simples, mas a maneira como se conta aquilo vai-se acrescentando tantos pontos que torna-se uma cena fabulosa, não é? E as pessoas alimentam isso. Quando se deixa de perceber a razão. Portanto, e quando não há razão, acaba por se dar explicações muito viradas para o sobrenatural. Exato. Mas no fundo tem a ver com isso, com desconhecer a origem verdadeira. E esse é o teu trabalho também, é ir à origem, não é? Sim, e tentar descodificar o que é que na verdade aconteceu por lá. Fica a dica então, Seres Mágicos em Portugal, mais um livro de Vanessa Fidalgo, o terceiro. Nós temos coisinhas para oferecer, não é verdade, Tatiana? Temos, sim senhora, muito obrigada já agora por ter estado aqui, e temos 5 livros para oferecer, e para isso basta passar no Facebook no final do nosso programa. Bem, agora.